e estaremos estudando o penúltimo profeta menor na ordem canônica, ou seja, na ordem que ficou na Bíblia. Os livros da Bíblia, em geral, não estão em ordem cronológica. Porém, esses 3 últimos profetas menores, eles são reputados como os últimos profetas menores e também últimos profetas escritores. Esses 3 profetas, eles são mais adequadamente estudados de 3 em 3. E de todos os trios, esse é o trio que mais se sobressai, embora outros profetas, hoje, alguns estudiosos digam que também são do período do pós-cativeiro, como é o caso de Joel, Obadias. Esses 3 são aqueles em que a própria Bíblia declara que são depois do cativeiro, após o cativeiro da Babilônia. Todos esses 3 profetas, eles trazem como temática a palavra reconstrução. Após o desastre, após o trauma do cativeiro, reconstrução. Tópico primeiro, o cenário do profeta Zacarias. Como eu disse, é um profeta depois do cativeiro, e nós encontramos mais exatamente o contexto histórico lá no livro de Esdras. Então, lá no capítulo 5, eles aparecem por ocasião do momento em que o povo se encontra desanimado para reconstruir o templo. E ali Zacarias aparece junto com o profeta Ageu. Vamos abrir lá em Esdras, no capítulo 5, no versículo 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, aqui nós percebemos que Ageu e Zacarias são profetas que atuaram na mesma época, atuaram juntos, embora nós tenhamos a percepção de outros profetas que teriam sido contemporâneos, por inferência da própria Bíblia, por exemplo, Miqueias e Isaías teriam atuado exatamente na mesma época, mas esses são os únicos profetas em que há uma declaração tácita de que eles atuaram juntos. Por isso, a temática dos 2 profetas é muito semelhante. Então, aqui no início do livro de Esdras, fala do momento em que o povo retorna do cativeiro pelo decreto do rei Ciro, da Pérsia, só que depois eles têm que suspender devido às intrigas dos samaritanos. Então, lá no capítulo 4, a acusação dos samaritanos, e por conta dessa acusação, eles têm que suspender a reconstrução do templo, e depois de algum tempo, então, é com esses 2 profetas que o povo se anima a concluir a reconstrução do templo. Embora os 3 últimos profetas menores falem de reconstrução, é justamente Ageu e Zacarias que falam mais especificamente desse assunto. A temática, então, dos 2 profetas é muito semelhante, muito próxima, de tal maneira que quem já teve a oportunidade de ler os 2 profetas, pelo menos o início do profeta Zacarias, é muito similar, muito semelhante ao profeta Ageu. De tal maneira que Ageu pode-se dizer que funciona como uma espécie de introdução a algo que vai ser melhor esmiuçado dentro do profeta Zacarias. Tanto Ageu quanto Zacarias falam da reconstrução do templo e da reconstrução do povo, da vida do povo. Agora, enquanto Ageu dá um peso muito maior ao templo, e aí vamos entender que quando ele fala do templo, ele não está falando somente ou especificamente da construção física. Mesmo Ageu, você pode entender o templo, simbolizando
o altar da nossa adoração. Mas, de qualquer maneira, ele está falando do templo físico e da necessidade de reconstruir o templo físico para que o povo possa reconstruir sua adoração. Então, enquanto Ageu prioriza muito mais a reconstrução do templo e como que deixa em segundo plano a reconstrução do povo, Zacarias inverte. Ele fala menos do templo e fala mais da reconstrução do povo e principalmente da reconstrução da sua vida de adoração a Deus. O nome do profeta significa Deus lembra ou Deus recordou-se. Uma vez que o povo está voltando do cativeiro e está tendo dificuldades, esse nome do profeta é justamente uma mensagem para o povo, dizer que Deus, ele se lembra, Deus não se esqueceu do povo. Os personagens bíblicos, os nomes dos profetas, todos, o significado, ele já traz uma mensagem. Por isso que é importante trazer esse significado a partir do hebraico. Um pequeno detalhe é que aqui diz que ele é filho de Baraquias, filho de Ido, quando que num outro versículo diz que ele é filho de Ido. Parece uma contradição, mas não é. Vamos lembrar que a palavra filho, ela pode significar neto, bisneto, trineto, tataraneto e assim por diante. Então o versículo que diz que ele é filho de Baraquias, que por sua vez Baraquias é filho de Ido, e o outro versículo que diz que ele é filho de Ido, não estão em contradição. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Baraquias morreu jovem, e aí Zacarias teria substituído diretamente o avô, provavelmente num serviço relacionado ao templo. A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Zacarias é um livro bem extenso. Ele tem 14 capítulos. E quando você estuda a mensagem do profeta Zacarias, muito mais do que Ageu, nós temos essa ênfase na questão do arrependimento. Na verdade, o arrependimento é um tema sempre recorrente dentro dos profetas. O fato de mencionar a questão do templo parece que não está se preocupando muito com a questão do arrependimento, mas isso não é verdade. Então, Zacarias, para que o povo entenda que Deus se lembra, o povo, por sua vez, não pode esquecer, fazendo um trocadilho com o nome de Zacarias, o povo não pode esquecer que é necessário mostrar arrependimento diante de Deus. Agora, um outro destaque do profeta Zacarias é que esse livro, ele se divide em 2 partes bem delineadas. E são 2 partes não somente bem delineadas, mas diferentes, que para muitos estudiosos, a partir do capítulo 9, você teria aí a participação de um discípulo de Zacarias. Alguns até já dividiram em 3 partes, mas hoje a maioria prefere dividir em 2. Então, do capítulo 1 ao 8, que é uma mensagem muito mais centrada no arrependimento, na reconstrução do povo, do capítulo 1 ao 8 seria obra de Zacarias, filho de Baraquias. Já do capítulo 9 ao 14, que tem uma abordagem muito mais apocalíptica, uma visão muito mais para o final dos tempos, do capítulo 9 ao 14 seria obra de um discípulo de Zacarias, e aí alguns estudiosos chamam de Deutero Zacarias. Quando a obra do templo tinha pouco mais de 1 mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado, mas Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. E é importante salientar, Zacarias se lembra o povo. Então, toda hora, um trocadilho com o nome de Zacarias. Ele lembra o povo de que
esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio ou o cativeiro babilônico. Mesmo quem não gosta de história, para entender adequadamente a mensagem de todos os profetas, é indispensável entender esse momento histórico que é mencionado lá nos livros históricos da Bíblia, o cativeiro da Babilônia. Então, o povo, devido à sua desobediência, vai ao cativeiro da Babilônia em 586 a.C. De lá, eles retornam com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 539. Mas o templo só consegue ser finalizado na sua reconstrução em 515 a.C. 539, decreto do rei Ciro, que derrota os babilônios, começa o Império Persa e ele baixa um decreto permitindo o retorno dos judeus. Começa então a obra para a reconstrução do templo, ela tem que ser interrompida, e aí com a ação de Ageu e Zacarias, mais de 20 anos depois, em 515 a.C., é que o segundo templo vai ser concluído. É esse momento que nós temos a atuação tanto de Ageu quanto de Zacarias. Agora, outro detalhe interessante, nem todos voltaram da Babilônia. Apesar do decreto do rei Ciro, esse decreto, ou pelo menos a parte que diz respeito ao povo judeu, está lá em Esdras, no primeiro versículo do livro, e também se encontra no último versículo do segundo livro das Crônicas. O decreto, ele dá permissão de voltar. Alguns não retornaram, quiseram continuar lá na Babilônia. E esses judeus que continuaram na Babilônia vão formar uma comunidade judaica que vai se tornar importante. Ela vai ser uma comunidade tão importante que eles vão ser responsáveis pela elaboração, mais tarde, do Talmud babilônico, que para os judeus é um Talmud até mais importante do que o Talmud que foi elaborado lá em Jerusalém. Tópico 2. As palavras proféticas de Zacarias. O capítulo 7 de Zacarias, ele tem essa preocupação de falar acerca do jejum. Da mesma forma que lá em Isaías, no início do capítulo, também fala acerca do jejum. Capítulo 58. De tal maneira que aqui nós temos alguns estudiosos veem um ponto de contato entre Zacarias e o profeta Isaías. Qual é a preocupação de Zacarias aqui no capítulo 7? Ele não está falando mal do jejum, ele não está combatendo o jejum em si, ele está combatendo um jejum feito apenas e tão somente por questões humanas. Era um jejum que Deus não tinha ordenado, primeiro detalhe, era um jejum apenas e tão somente por uma questão religiosa aí entre aspas, e no sentido pejorativo. Então, lendo atentamente o capítulo 7 de Zacarias, nós percebemos que Deus, ele se agrada do jejum que é sincero, Deus se agrada do jejum que tem motivações corretas, e Deus não se agrada de um jejum apenas e tão somente para ostentar uma espiritualidade. Existem pessoas que jejuam apenas para dizer que são mais consagradas do que outras, e isso é errado, não é esse o propósito do jejum. Vamos lembrar daquela parábola do fariseu e do publicano. O que o fariseu dizia? Querendo mostrar sua espiritualidade diante de Deus. Como se Deus não soubesse, precisasse mostrar alguma coisa. Eu jejuo 2 vezes por semana. É errado jejuar 2 vezes por semana? Não. Mas ali, Jesus nos leva a entender que o jejum dele era apenas e tão somente uma ostentação religiosa. Então, Zacarias não está falando mal do jejum, ele está querendo consertar um conceito errôneo acerca do jejum. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada. Isso no restante do capítulo 7. Porque o povo havia desprezado suas palavras
e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. Ou seja, Zacarias está resumindo aqui o que nós encontramos de maneira mais desenvolvida lá no segundo livro de Reis, no capítulo 17. Dentro dos livros históricos, nós temos um conjunto que são os livros de Josué, Juízes, os 2 de Samuel e os 2 de Reis, que são denominados de, entre aspas, história deuteronomista, porque eles aproveitam um princípio que é mostrado lá no livro de Deuteronômio. Qual é? Se o povo permanecer obediente à lei, permanecerá na posse da terra. Se o povo desobedecer à lei, desobedecer o Senhor, eles perderão a terra. Então, a chamada história deuteronomista é essa história que mostra por que o povo perdeu a terra. E aqui Zacarias está fazendo outro trocadilho com o nome dele. Zacarias está lembrando o povo por que eles perderam a terra. Então, ao invés de ficar se perguntando por que nós estamos nessa situação, o que Zacarias faz? Lembre o que os seus antepassados fizeram. Por que estamos nessa situação? E uma questão o Antigo Testamento ressalta muito isso, a culpa coletiva. O pecado de principalmente dos líderes, pode levar o povo a sofrer as consequências. Tanto é que o livro de Reis, ele mostra isso. Compare com Juízes, isso é bem interessante. No livro de Juízes diz que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas no livro de Reis diz que eram os reis que faziam o mal aos olhos do Senhor. E isso levava o povo a pecar. A responsabilidade de um líder ou de alguém que deve se entender como líder. O líder é aquele que se importa com os liderados, aquele que inspira, enquanto que o chefe, ele não se importa com os seus chefiados e ele apenas está preocupado em dar ordens. Então, diante disso, podemos dizer que muitos dos reis de Israel se comportaram não como líderes, mas como chefes, e chefe no pior sentido da palavra. Olha só a responsabilidade. É por causa dos pecados de Manassés que o povo vai para o cativeiro. Olha a responsabilidade de um rei. Então, como eu disse, do capítulo 9 ao 14, nós temos uma abordagem mais apocalíptica. E segundo muitos estudiosos, é devido aí a um discípulo de Zacarias e que inclusive teria vivido muito tempo depois. É nos capítulos finais, especialmente a partir do 12, que nós temos muitas questões apocalípticas. Por exemplo, vou falar aqui rapidamente de alguns exemplos. Lá no capítulo 12, versículo 10. Pregações que já foram feitas, esse versículo é citado lá no Evangelho de João, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É citado lá no Evangelho de João e depois citado também em Apocalipse. Depois, no capítulo 13, aqui no versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Também, ainda aqui em Zacarias, lá no capítulo 11, versículo 12, e eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Isso é descrito lá em Mateus, falando acerca do que Judas fez com Jesus. Ou seja, apesar de Isaías ser considerado o profeta messiânico por excelência, dentre os profetas menores, aquele que acaba sendo mais citado é Zacarias, aquele em que se enxerga mais profecias messiânicas. Isso além do capítulo 14. Aqui o versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente,
e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Enquanto os outros versículos foram cumpridos durante o ministério terreno de Jesus, essa passagem é entendida se cumprindo por ocasião da volta de Jesus. Eu lembro até do pastor Antônio Gilberto comentando, sempre salientando essa passagem aqui, relacionada à volta de Jesus. Então, por isso, essas são as visões do reino messiânico que nós encontramos aqui no profeta Zacarias. A revista no trimestre, ela fez isso de maneira muito pautada. Hoje, a exegese, ela tem essa preocupação. A exegese, ela busca a mensagem original. Vamos entender o contexto original daquela época. E aí, depois de fazer a exegese, aí você faz a hermenêutica, que é a aplicação para os nossos dias. Esse é o caminho, entre aspas, correto, para que você possa ter uma aplicação correta das passagens bíblicas. Primeiro faz, e isso vem desde a Reforma, com Lutero, Calvino, Zwinglio, todos os reformadores, John Wesley. Então sempre se coloca assim: uma boa interpretação da Bíblia, ela se faz dessa maneira, como está sendo feita nessa revista aqui durante todo o trimestre. Ah, mas dá trabalho. Aí Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhar para o futuro com esperança. O que Zacarias está mostrando? Não adianta querer voltar ao passado para consertar. Nós temos é que consertar para não errar no presente, para que o futuro seja um futuro com esperança. Qual é a grande lição? Não adianta querer retornar ao passado para consertar um erro. O que passou, já passou. Você tem que se importar com o hoje, trabalhar hoje, consertar o que precisar hoje, para que você tenha um futuro com esperança. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Quando você lê rapidamente, até porque é um livro pequeno, quando você lê rapidamente Ageu, dá a impressão que basta reconstruir o templo, deixar o templo vistoso e tudo está resolvido. Não adianta um templo material vistoso, bonito, se a vida do povo, a vida espiritual do povo não está reconstruída. Então Zacarias quer salientar isso, que não ficou tão evidente no profeta Ageu. Por isso que, como eu disse aqui no início, Zacarias complementa a mensagem de Ageu. Guardado as devidas proporções, é o que acontece nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso que aqui o comentarista complementa: estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Eu posso completar ainda falando o seguinte: da mesma forma, alguns hoje estão preocupados em ir no templo, que é importante, mas não estão preocupados em uma adequada adoração a Deus. Ficam presentes apenas, entre aspas, fisicamente, e não se preocupam com uma adequada adoração a Deus. É importante a vinda ao templo, porque é no templo que nós congregamos, mas de nada adianta eu vir ao templo e estar ausente espiritualmente. Os judeus, ao regressarem do exílio na Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. O contexto histórico, detalhes históricos dessa reconstrução, nós vamos encontrar nos livros de Esdras e Neemias. Ageu e Zacarias mostra a questão da reconstrução do ponto de vista profético e do ponto de vista sacerdotal e da autoridade civil. Isso nós vamos encontrar nos livros de Esdras e Neemias, o relato, histórico de como essa reconstrução foi feita. E era tanto que devia ser feito, que alguns desistiram de retornar, muitos ficaram na Babilônia. Preferiram
uma vida mais confortável. E aqui vai uma outra lição. Deus não nos prometeu um mar de rosas, como se diz no popular. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Também não temos que ir para o outro extremo, que diz, se você não está sofrendo porque tem alguma coisa errada. Calma, também não é assim. Mas infelizmente, o mundo não nos oferece um mar de rosas. Dificuldades sempre nós vamos encontrar. Mas Zacarias fala o seguinte: tende bom ânimo, confie em Deus, que Deus vai dar capacidade, força, para que vocês possam efetuar a reconstrução. Amém? É aqui que entram os 8 primeiros capítulos com aquelas 8 visões que detalham isso. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo por mais uma escola bíblica dominical. Próximo domingo estaremos encerrando o trimestre, encerrando os profetas menores com o livro de Malaquias. Mas já podemos adiantar, Malaquias é muito mais do que falar sobre dízimo. Então, se você conhece Malaquias apenas pela descrição do dízimo, Malaquias é muito mais do que isso. Malaquias ele vai dar um fechamento a essa mensagem que já é dada em Ageu e Zacarias. Só que Malaquias agora vai se voltar para as lideranças religiosas. Aqui está falando do povo em geral, agora em Malaquias vai se virar para os sacerdotes. Mas esperem o próximo domingo.